Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Quero mandar beijinhos para os alunos do quinto ano A, que são os alunos da tia Leia, que também já foram meus, né? Então, beijinhos para vocês e beijinhos também para os alunos do quinto ano B, que são os meus atuais alunos deste ano. Ó, muitos beijinhos para vocês, tá bom? E agora vamos começar a nossa aula. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre as informações que encontramos em artigos e em verbetes. E aí vamos dar uma introdução para o conteúdo de texto informativo. Porém, vai ser uma rápida introdução, porque ao decorrer das aulas da próxima semana também, nós iremos aprofundar mais nesse assunto e vai chegar um momento em que vocês vão ter que produzir também um texto informativo. Só que antes nós vamos conhecer mais sobre esse gênero, vamos falar mais sobre ele, tá bom? E aí, hoje nós teremos uma aula em um formato um pouco diferente e eu quero que vocês me informem se vocês preferem dessa maneira ou no slide com o uso da TV, como eu fazia anteriormente, tá bom? Então vamos fazer um teste aqui, porque eu sempre estou buscando trazer aulas diferentes para vocês e melhorar no que eu puder. Então vamos fazer esse teste, tá bom? Durante essa semana nós vamos fazer algumas aulas assim, que seriam em slide, porém eu vou colocar na tela para vocês, aí comento sobre o slide que vai aparecer na tela. E aí, vocês vão me dizer se preferem assim, do jeito que eu vou fazer hoje, ou se vocês preferem quando eu utilizo a TV do meu lado e mostro pra vocês o conteúdo do slide, tá bom? Então, a missão de vocês é colocar aí nos comentários se vocês preferem a aula nesse formato que eu vou fazer hoje, ou se vocês preferem o uso do slide na TV mesmo, como eu fazia anteriormente, tá bom? Então, se vocês gostarem assim, eu vou fazer mais aulas dessa maneira. Então, vamos começar? Para começar, vamos saber o que é um texto informativo, não é mesmo? Vou colocar aqui na tela o conceito. Meus amores, o texto informativo é uma produção textual com informação sobre determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer e informar. É possível produzir um texto informativo utilizando diversos gêneros textuais. Então, como eu disse para vocês, né, como eu li para vocês, é possível utilizar o texto informativo em vários tipos de texto, em vários gêneros textuais diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque os artigos, que são um tipo de gênero textual, né, são um gênero textual, eles utilizam texto informativo em sua composição. Como também os verbetes, que é aquele verbete que você encontra lá no dicionário, também tem na internet, porque hoje em dia, né, com o fácil uso, fácil acesso da internet, os dicionários eles estão a cada dia mais sendo substituídos por esse novo formato digital. Mas lá também encontramos os verbetes, ok? Então vamos passar para o próximo slide. Artigo enciclopédico. Esse tipo de texto aí, gente, ele é um gênero textual que apresenta informações básicas e necessárias para o entendimento de determinado conteúdo. A finalidade desse gênero é registrar e difundir conhecimento, de forma que se pode ser consultado por qualquer pessoa e quando necessário. Meus amores, então como foi lido, esse tipo de texto ele pode ser consultado por qualquer um de vocês. E o artigo enciclopédico ele é muito importante porque ele traz informações sobre diversos assuntos. Porém, quando eu falo de artigo enciclopédico, eu não estou falando ainda de verbetes, mas o artigo enciclopédico ele é formado por verbetes. Veja bem, o texto enciclopédico é redigido por verbetes, que consiste na apresentação de um assunto de forma sucinta e direta, como em dicionários de língua portuguesa. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, que são os verbetes, meus amores. Nós começamos o ano falando sobre ele. No nosso caderno 1 do material Anglo, temos uma imensidão de atividades que falam justamente sobre esse assunto, mas é sempre importante relembrar. E aí, como vocês já sabem, os verbetes, eles são textos que apresentam informações. Vamos analisar o conceito?
Verbetes são encontrados principalmente em enciclopédias, como já repeti várias vezes, como dicionários comuns da língua ou em específicos de determinadas áreas do conhecimento. Então, algumas áreas de conhecimento têm os seus próprios dicionários, que não abrangem todas as palavras da língua portuguesa, mas de um determinado assunto. E eles são utilizados para conceituar palavras. Então, esses verbetes, eles são muito importantes na nossa língua portuguesa e é por isso que existe o dicionário da língua portuguesa e vários outros tipos de dicionários na internet também, sobre determinados assuntos em específico. Como nós já sabemos, os verbetes, eles são em ordem alfabética. Então, para você encontrar as palavras, você precisa analisar bem a ordem das palavras, ver exatamente onde elas se encontram, não é? Então, vou colocar aqui na tela, ó, vejam aí, que nós temos o alfabeto. Então, nós temos a ordem das palavras dessa maneira, assim como no alfabeto nós temos no dicionário. Por exemplo, a palavra verbo e a palavra verbete, né? Então, na palavra verbo, nós temos as mesmas letras iniciais da palavra verbete, só que quando chega lá no E de verbete e no O de verbo, nós temos aí uma mudança já, né? O E, ele vem primeiro que o O no dicionário. Por esse motivo, a palavra verbete, mesmo sendo maior, ela vai ser encontrada primeiro no dicionário do que a palavra verbo. Certinho? Agora vamos para o próximo slide. Meus amores, nesse próximo slide, nós vamos analisar quais são os elementos de um verbete. Então, são os principais elementos. Eu digo assim, principais, porque em alguns dicionários você pode encontrar mais elementos e em outros menos elementos em relação a esses que eu vou mostrar, porque alguns dicionários são mais resumidos que outros. Porém, esses são os principais que devem ser, sim, localizados em um verbete. Então, para começar, nós temos a cabeça do verbete, não é? Também é chamado de entrada, né? Pode ser ou cabeça do verbete ou entrada, que é a palavra. Então, por exemplo, a palavra verbo, né? Se eu procurar a palavra verbo lá no dicionário, eu terei a cabeça ou entrada, que é exatamente a palavra verbo. Então, a cabeça de verbete, também conhecida como entrada de verbete, constitui-se de uma palavra. E aí nós também temos como elemento de um verbete a divisão silábica daquela palavra. Então, a divisão silábica é assinalada por um ponto com separação das vogais. É apenas a divisão silábica da palavra que é a entrada do verbete. E aí nós temos também a classificação gramatical daquela palavra. Por exemplo, se a palavra for um substantivo feminino, ele será representado pelas siglas SF, meus amores. Nesse caso da classificação gramatical em um verbete, nós utilizamos as siglas para representar essas classificações. Porém, excepcionalmente nos dicionários, essas siglas elas não serão escritas com letras maiúsculas, porque nós temos essa regra, né, na língua portuguesa de que siglas são escritas com letras maiúsculas. Porém, no dicionário essas siglas elas não estarão em letra maiúscula, não, elas estarão em letras minúsculas. Então, por exemplo, a palavra casa, né, lá no dicionário. Como a palavra casa é um substantivo feminino, lá no dicionário, após a separação silábica, estará indicando a sigla SF, que significa substantivo feminino e com letras minúsculas, tá bom? Agora vamos ver mais alguns elementos fundamentais nos verbetes. Nós temos aí agora a etimologia. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa palavra, porque quando nós estudamos composição de palavras, né, a formação de palavras por composição, nós trabalhamos também a etimologia, que é uma área que estuda a origem da palavra. Então, lá no verbete, também nós teremos a etimologia da palavra. Qual é a origem dela? Geralmente as palavras, elas originam do grego, né, as palavras da língua portuguesa originam do grego ou do latim, por isso é necessário ter essa etimologia. Não são todas as palavras que têm essa etimologia, tá bom? Nem todos os dicionários. E aí, geralmente, os dicionários eles apresentam também um elemento importante, que é a aplicação daquela palavra em uma frase, né? Então, mostra alguns exemplos de frases com a palavra da cabeça do verbete.
E nós temos também, em alguns dicionários, a área de conhecimento, que indica a qual área de conhecimento a palavra pertence. Essas informações são muito importantes, porque é importante nós sabermos qual é a origem da palavra que estamos pesquisando lá no dicionário. É importante nós sabermos a qual área de conhecimento aquela palavra pertence. E a aplicação numa frase é melhor para nós entendermos em qual contexto aquela palavra é utilizada. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de verbetes, tá bom? Nós temos aí na tela a palavra daltonismo. Vamos analisar aqui, nesse caso desse dicionário online, que eu busquei na internet, quais são os elementos que nós temos aí nesse verbete. Então, nós temos a cabeça ou entrada de verbete, que é a palavra daltonismo, e aí logo em seguida, nós temos o significado de daltonismo. Embaixo do nome significado de daltonismo, temos aí substantivo masculino. Nesse caso, como é um dicionário online, nós não temos a utilização das siglas FM, que seriam as siglas de substantivo masculino, mas sim o nome completo. Também é comum encontrar dessa maneira. E aí o conceito, anomalia da visão das cores, que acarreta o mais das vezes a confusão entre verde e o vermelho. E aí nós temos aqui uma definição de daltonismo. Então, a classe gramatical, como eu já falei para vocês, né, é um substantivo masculino. A separação silábica, dal, hífen, to, hífen, nis, hífen, mo. E aí nós temos aí a maneira como essa palavra é separada silabicamente. E o plural de daltonismo, né, que é daltonismos. E nós temos também exemplos da palavra daltonismo, né, uma frase que mostra o exemplo do uso dessa palavra. Então vejam aí que faltou nesse dicionário apenas a área de conhecimento, né, que se nós fôssemos acrescentar aqui, essa palavra seria da área de conhecimento da medicina. Agora, gente, eu separei um outro exemplo extraído de um outro dicionário, a mesma palavra, só para que vocês observem como varia muito as informações nos dicionários. Então, olha só, nesse dicionário aí nós temos a entrada do verbete, que é daltonismo, novamente igual ao anterior. Nós temos a separação silábica, que eu já até expliquei para vocês, e aí tem a classificação gramatical. Agora, por meio de sigla, nós temos a sigla SM. E aí, antes de dar o conceito de daltonismo, nós temos no cantinho a letrinha MED, a sigla MED, que é a abreviação de medicina. Essa informação aí é a área de conhecimento a qual essa palavra pertence. E aí, olha só o conceito. Incapacidade congênita para distinguir certas cores, principalmente o vermelho e o verde, que geralmente afeta indivíduos do sexo masculino. Vejam que aí nós temos o mesmo conceito, né, bem parecido. E aí nós temos também nesse verbete aí a etimologia da palavra. Meus amores, então vocês perceberam que, como eu mostrei para vocês, em alguns dicionários os elementos principais estarão todos completinhos do jeito que eu mostrei na sequência, porém em outros não, porque nós temos uma variedade de dicionários por aí, não é? Principalmente se a gente for olhar os dicionários que temos na internet. Mas, de modo geral, esses são os principais elementos dos verbetes, tá bom? E agora, temos lá na Agenda Edu uma pequena atividade para você exercitar um pouquinho o uso dos verbetes, né? O uso do dicionário e a busca pelos verbetes, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!